elas não acabam hoje, né? A gente ainda vai ter um ciclo de atendimentos, de orientações, de possíveis dúvidas que vocês possam vir a ter ao longo, não só desse semestre, mas semestre que vem, porque é um processo de implementação, né, que nós estamos passando da curricularização da extensão. Então, professora Marina, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, nós estamos aqui representando uma importante parceria entre o CIP e a ProEx, para que nós possamos juntos fazer, então, e orientar a implementação da curricularização da extensão. Esse é um dos momentos, né? A gente já vem realizando alguns momentos desde o ano passado nesse sentido e continuaremos ao longo desse ano realizando vários acompanhamentos com vocês. Também estamos todos à disposição dos professores, né, nos nossos canais de comunicação para tirar quaisquer dúvidas, né, no transcorrer do ano. É uma aventura aí que está começando, né, uma verdadeira inovação curricular. A gente está muito orgulhoso de fazer parte desse processo. E contem comigo, eu sou a professora Marina Pezzini, estou assumindo agora a coordenação da extensão no lugar do professor Luiz. Eu diria que quase que ao lado do professor Luiz, porque ele continua prestando todo o suporte, né? Então, enfim, essa parceria que a gente tem para oferecer a vocês como suporte na curricularização da extensão. Acho que teremos um momento muito rico agora, muito importante, para que vocês possam se programar, né, para fazer os planos de ensino-aprendizagem. Então, vamos seguir por aí, tá? Professor Luiz, por favor. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. Como a professora Marina já colocou, né, nós fazemos parte da Pró-Reitoria de Extensão. Eu assumo a assessoria da Pró-Reitoria de Extensão nesse ano, para dar o suporte também com a curricularização da extensão, junto com a PROEM. E hoje a gente vai trazer algumas novidades para vocês, mas como o professor Haro colocou, né, é muito mais a gente dar um suporte, construir junto com vocês, fazer essa jornada lado a lado com vocês, no suporte à construção das ferramentas ou das propostas que vocês têm, e também de maneira muito bem falada, dizer que isso não acaba aqui, né, não é esse workshop que vai finalizar essa proposta. Isso é só um gostinho para que a gente possa dar início à temática com vocês, mas a ideia é que a gente possa trabalhar junto ao longo dos próximos anos para arredondar a nossa metodologia de curricularização da extensão. Professor Haro, contigo. Beleza, obrigado, professor Luiz. Bem, então, pessoal, fechando aí o nosso tripé aí da curricularização da extensão. Então, professor Haro, para quem não conhece, estou também na função no CIP, no Centro de Inovação Pedagógica, mas justamente junto com essa equipe da Pró-Reitoria de Extensão, então assumir também essa ponte, né, entre a própria Pró-Reitoria de Ensino, né, o guarda-chuva que o CIP está inserido, e de fato trabalharmos de uma maneira bem integrada, né, o processo de implementação da curricularização da extensão. Enquanto o professor Luiz já vai preparando ali as falas iniciais que ele tem da própria definição, acho que vale a pena mencionar da grande importância que a extensão tem dentro da nossa universidade, né? Isso é uma questão que não precisa, né, mesmo quem está há pouco tempo dentro da instituição, né, ou quem já está há muito tempo, sabe da força da extensão dentro da nossa universidade. Isso é muito importante de ser falado agora e reforçado, porque no momento em que nós, né, em conjunto com todos os coordenadores, e depois passando por várias rodadas dentro do colegiado dos cursos, sempre foi latente a questão de que a extensão universitária, era e é um grande ponto de inovação curricular pedagógico. Quando a gente fala de inovação dentro de uma instituição, dentro de uma corporação, dentro de uma organização, não é simplesmente o fato da gente analisar um benchmarking, o que está sendo feito, né, e querer replicar um modelo já executado, já pronto dentro dessa organização. Independente se ela seja voltada ao ensino, como é o nosso caso, ou com outro objetivo também. O mais importante é a gente entender, né, o nosso DNA. Essa é a grande questão. E desde o princípio isso ficou muito latente, né, nas nossas primeiras rodadas de discussão, depois com as pró-reitorias, depois com as áreas e os gerenciamentos, com os próprios colegiados dos cursos. Então, essa é uma relação
muito próxima, né? Eu tenho certeza que muitos que estão aqui, que também não estão, já trabalham, né, com a extensão dentro de alguma disciplina, né? Então isso também é uma questão muito bacana de ser mencionada. Nada disso também vai cair por terra, muito pelo contrário, só vai agregar ainda mais. Muitos aqui são extensionistas, já tiveram seus projetos, seus programas de extensão, né? Trabalham com a comunidade de alguma maneira, trabalham também trazendo a realidade mercadológica para dentro do curso de alguma maneira. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje, dessa definição geral do processo que está começando agora, tá? E também a gente vai passar algumas informações para alguns professores e coordenadores que estão aqui e que nesse momento eles já possuem, né, o componente de vivências de extensão ou componentes que estão trabalhando já com a extensão universitária nesse primeiro semestre. Então, a caminhada é longa, né? Isso que o professor Luiz e a professora Marina falaram também, não acaba aqui. Nós temos um processo de implementação, nós estamos iniciando esse processo agora, mas é muito legal, e eu reforço mais uma vez, o grande potencial que nós temos aqui de inovação curricular pedagógica, de trabalhar como nosso aluno, como protagonista dentro desse processo. Professor Luiz, beleza, vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Fiquem muito à vontade de inserir as demandas de vocês, as dúvidas, os questionamentos no chat, enquanto a gente está conversando, que à medida do possível a gente vai esclarecendo. Caso queiram participar, interromper, fiquem muito à vontade. O objetivo de hoje é uma troca bastante grande para que a gente possa esclarecer muita coisa. Deixa eu compartilhar aqui. Então, uma contextualização bastante... acho que eu compartilhei a tela errada para variar. Peraí. Tela toxa. Aí. Agora ficou bonito. Então, a ideia de a gente fazer uma breve contextualização é até para reforçar para aqueles que já participaram da nossa capacitação em fevereiro, onde a gente fez uma capacitação na semana de capacitação docente sobre curricularização da extensão, e trazer um pouco de embasamento para aqueles que não puderam participar, trazer o porquê disso, da onde veio a curricularização da extensão, quem inventou esse negócio, por que a gente tem que fazer. Então a gente vai conversar rapidamente sobre isso. Na sequência a gente vai trazer um case de implementação de curricularização de extensão numa das disciplinas já de um dos cursos aqui da Univille, e se sobrar tempo depois, a gente tem umas cartinhas na manga ali, se sobrar um tempinho, tem um protótipo para que a gente possa interagir com vocês e construir com vocês algumas, para aqueles que tiverem interesse, né, aqueles que tiverem carga horária de curricularização da extensão nas suas disciplinas, possam construir as suas propostas também junto com a gente para iniciar esse serviço de suporte que vocês terão conosco durante todo o ano. Então, a curricularização da extensão, ela é uma obrigatoriedade legal do governo, vem na proposta de que o aluno precisa vivenciar a experiência do mercado de trabalho, ele precisa aprender junto à comunidade na qual ele está inserido, se aproximar cada vez mais da realidade que cerca a sua vivência, tanto acadêmica quanto pessoal, e fazer disso um instrumento de ensino, transformar essa experiência num instrumento de ensino. A extensão sempre teve por objetivo fazer com que o aluno se transformasse, mais do que trazer conteúdo, ela traz experiências. Então, a extensão, a ideia base da curricularização da extensão é que você proporcione ao aluno um momento de vivência daquele conteúdo, daquela necessidade de informação, de conteúdo, de programático da disciplina, que isso seja transformado numa vivência, que isso seja transformado numa experimentação junto ao mercado de trabalho, junto a uma comunidade, que ele viva a aplicação real daquele conteúdo, daqueles instrumentos. E, para isso, o Ministério da Educação lançou alguns documentos, algumas normativas, e, resumidamente, o que eles dizem é que a gente precisa ter pelo menos, né, no mínimo, 10% da carga horária do curso voltada para a extensão. Não que você precise recortar uma carga horária do curso e dar a ela a extensão, né, mas você precisa usar a extensão em pelo menos 10% da carga horária do curso. O que a gente chama aqui na Univille de vivências de extensão são justamente essas experiências. A gente concentrou algumas cargas horárias
vocês, como coordenadores e como professores, passaram por isso no ano anterior. Houve uma certa, como os professores, né, Marina e o Haro colocaram antes, foi um processo de inovação bastante árduo, bastante significativo, e houve mudanças bastante intensas nas nossas matrizes, onde foram inseridas esses 10% de extensão. Alguns cursos já o fizeram, outros cursos estão em andamento para fazer, mas fatalmente todos eles deverão ter. É um cumprimento de uma norma legal. A ideia de fazer essas vivências de extensão dentro das nossas matrizes é de contextualizar o aluno no seu ambiente de vida, né, talvez onde ele vá vir a trabalhar depois de formado, né, enquanto egresso, para que ele conheça a realidade que o cerca e não saia da universidade com uma carga imensa teórico-prática, sem noção da aplicabilidade disso no mercado de trabalho. Então, uma das ideias é contextualizar ao aluno isso, direcionar os esforços, tanto de um lado da universidade para com a comunidade, da universidade para a formação do aluno, mas também da comunidade, dando algumas diretrizes do que a comunidade espera que a gente forme o nosso egresso, né? O que eles esperam que o egresso formado na Univille tenha ao sair para o mercado de trabalho. Também de instrumentalizar, de proporcionar novas metodologias de ensino e aprendizagem baseada nas práticas extensionistas e fortalecer o vínculo e a amarração, principalmente entre ensino e a extensão. O grande tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Tem muita pesquisa que pode ser feita nesse contexto da curricularização, mas o documento vem fortalecer, uma vez que ele exige a curricularização da extensão, de colocar a extensão como peça fundamental também importante dentro dos currículos. Então, é um fortalecimento do vínculo entre ensino e extensão. Nos anos anteriores, né, no ano passado, a gente teve a elaboração de alguns documentos, eles foram compartilhados com os coordenadores de área, com os coordenadores de curso e com alguns professores que já estavam direcionados a essas disciplinas, né, já eram proprietários, né, já tinham propriedade sobre esse assunto e tinham como certa já sua participação em disciplinas ou componentes curriculares que apresentavam uma carga horária voltada à curricularização da extensão. Então, essas pessoas já tiveram acesso ao documento orientador. Ele está disponível para qualquer professor. A gente já fez uma atualização de algumas informações e ao final do dia de hoje ou das nossas conversas ao longo do ano, esse documento vai sendo atualizado, adequado, novas experiências vão sendo incorporadas e a gente vai conduzindo com vocês. Basicamente, ele trata de uma contextualização, o que é extensão, o que é política, qual é o financiamento dessas práticas extensionistas, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, quais são as áreas, né, da Rede Nacional de Extensão previstas na política de extensão, quais são as modalidades que são permitidas serem validadas como curricularização de extensão e de que maneira elas podem ser incorporadas, a questão da acreditação dos 10% e uma provocação também de o que faremos com os outros 90%, né? A política pede um mínimo de 10%, mas será que não seria interessante ampliar um pouco isso? Será que o ensino na prática, o ensino junto à comunidade, o ensino fazendo, não teria um espaço um pouco maior nas matrizes? A provocação do Ministério na elaboração dessas políticas foi de ter no mínimo 10%, mas temos que pensar bem o que os outros 90% significam também. Esse é a linha geral, né, a base geral das nossas propostas de curricularização de extensão, de a gente ter essas 3 fases bem definidas, né, o planejamento, identificação de comunidades onde a gente precisa atuar, e como um eixo bastante forte, bastante importante, o feedback. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas mais para frente. A questão de registro e de acompanhamento, eles são bem importantes. A gente ainda não tem um guia, uma base nacional, o Ministério ainda não nos sinalizou nenhum instrumento de avaliação, então não sabemos ainda como será cobrado, que tipo de documento será cobrado, que tipo de experiência vai ser validada. Então, nos cabe registrar o que for possível nesse momento, né, o máximo possível de experiências, de dados nesse momento, para não sermos
pegos de surpresa numa possível avaliação desses institutos de avaliação do MEC ou de qualquer outra entidade que venha nos avaliar sobre o olhar da extensão. Então, não temos ainda essa diretriz, não temos quais são os indicadores previstos, não temos quais as ferramentas necessárias, e isso nos deixa tateando um pouco no escuro. Fizemos toda uma discussão ano passado, a nível nacional, com a mediação da professora Ioná, frente ao Forext, né, o Fórum Nacional de Extensão, com a professora Letícia, junto à Câmara Sul de Extensão. Então, estamos alinhados nacionalmente, regionalmente, localmente, tendo a mesma linguagem, falando a mesma língua de todas as universidades que estão presentes nesses grupos. E temos sido pioneiros em alguns aspectos, né, um plano de indicadores que foi criado junto à Câmara Sul de Extensão, um painel de indicadores, né, que foi levado à Câmara Nacional de Extensão, ao Fórum Nacional de Extensão. Então, a Univille tem tomado um papel de protagonismo também frente a essas experiências de curricularização de extensão. De maneira muito rápida, a contextualização que eu queria trazer para vocês era isso, muito rapidamente mesmo, para a gente poder ir para a parte que interessa, né, para a parte de cases, de experiências. Nessa primeira parte de contextualização, vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida já? Professor Luiz, eu gosto, vou só até reforçar essa sua fala, claro, em relação à avaliação, né, que acho que ela é muito importante, né. Como o professor Luiz falou, a gente não tem, né, alguns instrumentos que o MEC ou o INEP vão ou possam vir a utilizar na avaliação em loco de um curso, né, até diante do cenário que a gente vive, a gente não sabe quando uma avaliação em loco do curso vai acontecer. E aí a gente tem usado muito a nossa experiência de extensão universitária, né, para que esses registros sejam feitos da maneira mais alinhadas possíveis, né. Então, o fato ali do PEA, da relação do diário, dos registros que o professor Luiz vai mostrar agora, isso é muito importante, né. Nesse momento é muito, muito importante. Então, o mesmo cuidado que nós tivemos lá no início da virtualização das aulas, né, de fazer um registro adequado, tanto da realização, quanto de protocolos de entrega, atividades e tudo mais, e que nos saímos muito bem, né, a gente tem que tomar agora também nesse princípio do início do processo de implementação, né. É bem engraçado isso, porque, como a gente falou, vai acompanhar. Então, nós precisamos estar muito, muito alinhados agora para que isso entre, de fato, na nossa rotina dentro desse componente, ou desses componentes. Tá? Perfeito, Luiz, pode continuar. Perfeito. Esse zelo que a gente tem que ter nesse momento de não fazer de qualquer jeito, de não deixar muito solto, porque senão a gente perde depois a mão no comprovar aquilo que a gente fez, né? Então eu trouxe, para ficar mais fácil, para que eu tivesse mais propriedade também para passar para vocês. Ô Luiz, deixa eu só aproveitar, desculpa, antes de você começar, claro. A professora Brígida levantou a mão, acho que ela pode contribuir. Claro, professora, fica à vontade. Boa tarde, Brígida. Boa tarde, tudo bem com todo mundo? Tudo bem, graças a Deus, você? Tudo bem, só para contribuir nessa fala do professor Luiz em relação à questão da curricularização da extensão, porque quando a gente fala da curricularização da extensão, nós não podemos esquecer dos cursos EAD, né? E nos cursos EAD, nos cursos de graduação, nós temos os projetos integradores. Então, a extensão nos cursos de EAD, ela vai passar pelos projetos integradores. E aí, dentro desse contexto, dentro da plataforma, do pacote que nós temos com a Mais Campus, lá com o Grupo A, né? Mais Campus, agora vai ser Mais Educação, uma coisa nesse sentido. Existe uma ferramenta para trabalhar esse projeto integrador, e aí é onde ficam todos os registros, justamente para chamar a atenção, enquanto a gente não tiver nada nesse sentido, que a gente consiga colocar em ambiente virtual, né, um espaço adequado próprio para isso, a gente vai ter que ir para os registros que a gente tem no nosso ambiente virtual, nos diários,
né, fazer os arquivos para que a gente consiga caracterizar os registros enquanto a gente não tiver um outro encaminhamento. Então, só para chamar a atenção de que essa é uma questão tanto do presencial como do EAD, e no EAD hoje a gente já tem uma ferramenta que vai nos favorecer esse trabalho com os projetos integradores, que vai ser o nosso caminho para a curricularização da extensão nos cursos EAD, tá? Então, só para ilustrar. Perfeito, professor. E, aproveitando a sua fala e da experiência, já que eu acho que, pelo menos nos anos que eu lhe acompanhei, né, sempre as oficinas de construção dos PEAs foram muito ricas e muito úteis nesse processo, e a gente tem uma necessidade também de inserção de informações da curricularização da extensão no PEA, justamente por essa questão que a professora levantou. A gente ainda não tem um sistema redondinho para onde adicionar essa curricularização da extensão, né? Então, dentre as ferramentas que a gente tem hoje disponível, o PEA e os diários são os dois grandes campos, espaços para a gente fazer esses registros, para que fique fácil de visualização, caso seja necessária a comprovação do que a gente vem fazendo. Então, hoje eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas sugestões de como registrar isso nesses documentos, para aqueles que possuem a necessidade de fazer o registro, que tenham em suas disciplinas cargas horárias de vivências de extensão, para a gente não perder essa mão. E como a professora Brígida bem colocou, né, o EAD ele já tem um espaço específico, mais campus já tem um campo que permite esse tipo de registro, e a gente ainda está desenvolvendo, a gente está em fase de construção da ferramenta para depois internalizar ela junto aos nossos sistemas, né? Então, como eu estava falando antes, para ficar mais próximo da minha realidade, da minha experiência, eu trouxe uma disciplina que eu leciono. Fiquem à vontade de perguntar, de questionar à medida que vocês forem precisando. É uma disciplina do curso de farmácia, ela é chamada farmacognosia, né, para facilitar, vamos chamar ela de uma disciplina sobre plantas medicinais, né, para o nome não ficar tão estranho, ministrada por mim. Então, esse é um documento que depois a gente vai conversar sobre ele, né, tem um documento modelo aberto aqui que eu passo para vocês depois, para que vocês possam fazer o de vocês também, ou a gente faz junto ao final da oficina, se sobrar um tempinho. A fase 1, a gente chama de fase de planejamento da disciplina. É uma fase onde você vai pensar de que maneira essa disciplina vai acontecer, como a gente já faz todos os anos, mas dentro do contexto da vivência de extensão, o que vai acontecer nessa disciplina que vai envolver a extensão. Então, no meu caso, eu estabeleci que os alunos vão fazer uma abordagem junto à comunidade familiar, por conta da pandemia, né? Se não tivesse um ambiente pandêmico, essa ação seria feita junto às unidades básicas de saúde, aos hospitais, para abordar os usuários do Sistema Único de Saúde sobre o uso de plantas medicinais. Como não é possível a gente fazer essas saídas, ainda não é permitido a saída de campo, as visitas, então o planejamento desse semestre da disciplina é que eles façam essa abordagem junto ao grupo familiar, em busca desses dados sobre o uso de plantas medicinais. Os dados vão servir primeiro de guia, para que esses alunos possam desenvolver uma pesquisa, então eles vão perguntar que planta que usa, como que usa, de onde que ele consegue essa planta, de onde veio a origem desse conhecimento, quem foi que o ensinou a fazer isso, e tentar buscar mais para trás, né? Foi minha avó que ensinou, e quem ensinou ela? E quem ensinou antes? De onde veio esse conhecimento? Qual é a origem disso? Até uma foto da planta, se eles puderem fazer uma coleta respeitando, né, os distanciamentos e a saída de casa, trazer o que for possível a respeito dessa planta para que a gente possa pesquisar. Aí, então, isso vem para o laboratório, vem para a disciplina de farmacognosia, a gente vai desde a origem botânica até o perfil fitoquímico, que quais são os componentes químicos que essa planta possui, e isso ocupa na disciplina cerca de 3 bimestres, um semestre e meio, né? Então, o aluno começa fazendo esse trabalho de pesquisa com a família, ao longo da disciplina, quando os conteúdos são trabalhados, ele vai aplicando num dossiê, num fichário, a respeito dessa plantinha. Cada vez que uma prática é feita, ele traz essa planta para a gente fazer a prática com a planta. Então, está bem intrínseco o conteúdo programático da disciplina, que já era dado antes, né? Então, a extensão está
está permeando todo esse conteúdo programático agora como plano de fundo para a prática. E o produto final dessa vivência de extensão é uma ficha técnica, onde esse aluno vai ter um livreto sobre todos os resultados que ele pesquisou, que ele buscou artigos científicos, que ele fez as práticas dentro do laboratório, desenvolveu as técnicas e encontrou os resultados sobre essa planta. Esse livreto vai ser composto por a planta que esse aluno escolheu, dentre as citadas pela sua família, mas de todos os alunos também. Então, isso vai ser entregue de novo à comunidade que está vinculada à disciplina, que é essa comunidade familiar, como uma forma de base científica das plantas que são usadas por essa família. Qual é o objetivo disso nesse momento de pandemia ou não, né? O aluno ele acaba se comprometendo um pouco mais com a prática, ele não vai simplesmente fazer a prática de testar um pH de uma solução simplesmente por testar, ou encontrar uma substância química na planta, vai fazer na prática de qualquer jeito. Agora ele está comprometido em entregar para um familiar, para os seus avós, para os seus pais, para os seus tios, um documento comprovando aquilo que ele buscou. Então, há um comprometimento, uma seriedade na construção desse material. Não é uma prova que ele faz e tira nota e ok. Não é uma avaliação, não é um teste. É uma produção de algo que traz um sentimento de pertencimento, já que a família dele está envolvida nesse processo de construção. Então, esse é o planejamento da disciplina. Ele traz esse vínculo com os familiares, com um grupo de comunidade externa à universidade, e dentro do laboratório as práticas acontecendo. A fase 2, a gente estabelece o vínculo com a comunidade. Nesse caso, eu gravei um vídeo apresentando o trabalho, até para trazer uma credibilidade, né, para a família. O aluno passa esse vídeo para a família, mostra no celular, né, mostra no computador, dentro do nosso laboratório, explicando o passo a passo do trabalho, por que é importante, por que a gente precisa dos familiares nesse momento e dos resultados. Então, é uma maneira também de vincular, os familiares vão estar cobrando desse aluno depois, e aí, você já fez? Aquilo que o professor disse que se ia fazer, você conseguiu? Como é que está a nossa plantinha? Tem dado bons resultados? Então, é uma maneira também de fazer esse vínculo com os familiares. Então, ele tem por esse intuito gerar o vínculo da disciplina do professor e da atividade com os familiares. Então, aí a gente mantém um vínculo com a comunidade. A fase 3 é a identificação das demandas. Isso eu não comecei ainda esse ano, não foi iniciado ainda esse processo dentro da minha disciplina, mas os alunos farão essa análise estruturada do discurso, da entrevista com as pessoas, com os familiares. Eles vão buscar que tipo de plantas são usadas, quais são as formas de uso, qual foi a origem do conhecimento, as indicações, onde é que ele adquire, entre outros dados. Então, eles vão fazer essas identificações, saber quais plantas são citadas, quais são promissoras para a gente fazer os estudos. Então, dentre umas 15 ou 20 plantas citadas, eles vão poder usar 2 ou 3 dentro da disciplina, que não dá para fazer de todas, todo aluno fazer de todas as plantas, fica uma coisa muito grande. Então, eles vão selecionar, dentre as plantas citadas pelos seus familiares, quais eles trabalharão nessa disciplina. E aí, outras plantas ficam como demanda não atendida, ficam de suporte ou de sobreaviso, né, ficam de stand-by, para que um aluno que talvez não tenha conseguido, ou a planta já tenha sido usada por outro, a gente tem um hall de plantas ainda para poder utilizar. A parte de construção da investigação e proposição de soluções vem no sentido da construção do livreto. Então, a cada aula prática, então na aula da semana que vem, a gente vai fazer uma análise se a planta tem óleos essenciais ou não. E qual é a qualidade desse óleo essencial. Então, os alunos vão pegar suas plantinhas, vão fazer o processo extrativo, vão analisar e vão ter a resposta. Essa planta tem ou não tem óleos e qual é a qualidade desses óleos que no caso das plantas que tiveram, qual é a qualidade apresentada. E aí vão ter isso como uma página no dossiê. Sim, essa planta tem, a qualidade é X, ou não, essa planta não tem esse metabólito. E isso é feito a cada aula. Então, a cada aula eles vão construindo mais uma página desse dossiê e vão ampliando o documento. A comunidade ela vai ser consultada, eu coloquei momentos aleatórios, porque aí depende da planta, ela vai ter uma sequência de análises diferente de outra. Então, nos momentos em que for necessária a interação da comunidade, a gente vai fazer uma dinâmica de interação, onde os alunos vão buscar apresentar os resultados parciais para essa comunidade. Na parte extrativa, por exemplo, a gente vai pedir que eles façam na casa deles
pelo menos 4 tipos de extrações diferentes. Então, vou fazer um chazinho. Tem 4 maneiras diferentes que são simples de fazer em casa que eu vou pedir para que eles façam em casa e colham os resultados, filmando, registrando, fotografando. Então, é um momento de interação com a comunidade selecionada para trazer uma construção colaborativa, né? Também para a família se sentir parte dessa construção. E aí, depois de finalizado todas as análises, os livretos vão ser montados, né? Os dossiês vão ser construídos na forma de um livreto, com as plantas sugeridas pelas famílias, né? E vai ser entregue para essas famílias como forma de agradecimento e como validação dos conhecimentos que eles nos apresentaram. Então, tudo aquilo que foi dito pelas famílias vai ser validado ou não pelas nossas análises, e os alunos vão poder ter mais poder de argumento com a família, dizendo essa planta funciona para aquilo que você está usando ou não funciona para aquilo que você está usando. Ou a gente está pegando a planta errada, essa planta que você tem não é aquela que deveria ser, né? Então, esse seria o feedback, seria a entrega final de um produto produzido pela disciplina para a comunidade que está alinhada conosco. Também vai ser feito um vídeo dessa experiência, então algumas partes, algumas experiências vão ser filmadas. Essa prática é sempre feita em dupla, né? Então o aluno está fazendo, outro está filmando, outro está registrando, e isso vai ser usado também para fazer um making-off para a gente poder divulgar essa experiência aqui na Univille, em congressos, em eventos fora, de como a gente está trabalhando também com a curricularização da extensão, mas também para criar esse vínculo do aluno com a experiência, né? Depois, se ele sabe que isso está sendo gravado, também ele vai levar um pouquinho mais a sério. Então, esses são os passos que está planejado para essa disciplina. Esse ano vai ser a primeira vez que eu vou rodar essa disciplina desse formato. A gente está nessa fase já criando um vínculo com a comunidade. Eles estão buscando a identificação das demandas, né, para criar o formulário para coleta de dados com as famílias. E vamos ver se isso vai funcionar bonitinho como está planejado. Então, só para reforçar, para trazer um exemplo para vocês dessas fases, desses momentos. É possível a gente estabelecer, por exemplo, primeiro a gente identifica a comunidade, depois traz para o planejamento da disciplina? É possível inverter as fases? Também é. Às vezes a demanda chega para você de maneira inesperada, ou você encontra pelo menos a comunidade de maneira antecipada, e diz, não, eu quero trabalhar com aquela comunidade, já tenho um vínculo, já tenho contato, está tudo certo, eu vou pensar agora o que fazer na minha disciplina, já que eu tenho essa comunidade. Então, é possível também. Então, primeiro, crie esse vínculo com a comunidade, e talvez junto com a comunidade começar a desenhar as ações da disciplina, também é possível fazer, não precisa seguir obrigatoriamente essas fases. Então, a identificação das demandas também, isso dificilmente eu acho que é possível fazer antes de fazer o vínculo com a comunidade. Então, primeiro o vínculo, depois a identificação das demandas. Dificilmente você consegue fazer isso antes de criar esse vínculo, né? Mas é possível fazer antes do planejamento. Então, acessa a comunidade, identifica as demandas e com as demandas em mão, você vai planejar a disciplina. O aluno perde um pouco desse espaço, já que você está planejando antes, né? É legal que o aluno participe desse processo de identificação das demandas, de interagir com a comunidade. E se você faz isso antes, você está queimando algumas etapas que o aluno poderia participar. Então, essa ordem é uma ordem onde o aluno vai vivenciar a maior parte dos passos da vivência de extensão. Ele vai interagir com a comunidade, ele vai identificar as demandas, e aí vai partir para a investigação. Se a tua proposta chega com o aluno direto aqui, ele está perdendo essa primeira experiência de interação com a comunidade, né? E quem faz extensão sabe que essa relação com a comunidade, se conhecer a comunidade, interagir, buscar as demandas, é uma parte muito bacana de fazer e que ensina muito ao aluno como se portar, como respeitar as diferenças, de como adequar a linguagem a um público específico. Então, é bem interessante essa primeira parte. E, por fim, essa aqui tem que ser a última, né? A entrega do produto final e o feedback junto à comunidade. Então, esse é um case de como foi construída a proposta, né? Como que isso vai para o plano de ensino-aprendizagem? Eu trouxe um exemplo de uma outra disciplina que eu ministro também agora no curso de Naturologia. Nesse plano de ensino-aprendizagem, eu criei um componente, uma unidade de ensino aqui dentro,
chamada curricularização de extensão. E dentro dessa unidade eu criei os tópicos, aqui na ordem, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 aulas teóricas, que seria um dia de aula, né? 5 aulas teóricas, 20 aulas teóricas, acho que assim fica melhor, né? E 15 aulas teóricas. Então, está dividido em blocos de 5 aulas, que é a minha unidade de aula diária, né? Tenho 5 aulas por dia com essa turma. Então, num dia eu faço alinhamento com a comunidade, no outro dia eu faço identificação das demandas com eles, nos outros 4 dias a gente vai desenvolver as propostas e temos 3 dias para fazer os ajustes e dar o feedback para essa comunidade. Então, é uma maneira simples de fazer o registro dentro do PEA. Inserir uma unidade, inserir os tópicos. Não precisa ter esse detalhamento aqui, né? Isso aqui é a preciosidade de organização do conteúdo, mas você pode deixar simplesmente curricularização da extensão, alinhamento com a comunidade, identificação de demandas, e aí um texto explicando basicamente o que você está pretendendo fazer. Nesse caso é a disciplina de neurociência e ciência do comportamento. Então, também é uma maneira tranquila de trabalhar isso dentro do PEA, né? E esse é um registro bem importante, né, professor Luiz? Está casando com o nosso... Perfeito. Casando primeiro com o nosso primeiro workshop, né, com a professora Brígida, que está aqui hoje, né, a importância do PEA, independente da curricularização e extensão, mas esse é um ótimo instrumento para o registro da curricularização da extensão dentro do componente, tá? No final a gente vai falar também de algumas questões de alguns professores que talvez estejam aqui, já tenham desenvolvido seus PEAs ou estão desenvolvendo, porque a gente ainda está meio que no limite, tá? Mas no final do workshop a gente fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, uma proposta de documento que a gente tem, além das... Aqui embaixo. Além dessas sugestões de inserção no PEA, e criar esse planejamento de atividades da extensão, a gente está criando um documento, ele não está terminado, a gente está buscando fazer ele o mais autoexplicativo e fácil de preencher possível, para evitar retrabalho, para evitar ter que trazer informações que já existem em outros lugares. Porque isso é uma coisa que a gente sempre vem criticando, de ter que repetir, eu já coloquei no PEA, por que eu tenho que fazer nesse relatório também? Por que eu tenho que colocar nesse documento também? Então a gente está tentando deixar isso aqui para vocês o mais automático possível, que isso já venha preenchido a primeira parte, né, de identificação de qual o curso, qual a disciplina, qual é o professor, qual é a carga horária definida no componente e para a extensão, né, dentro da carga horária do componente, 100% a extensão ou tem uma carga menor, né? É multidisciplinar ou não? Há participação de projetos ou programas externos ao componente, que são da Univille? Qual é a comunidade que está sendo trabalhada? Para a identificação das demandas, o que foi utilizado? Como foi trabalhar isso? Quais instrumentos? Quais ferramentas? Foi um brainstorm? Foi um 5W3H? Que instrumento que você utilizou para identificar essas demandas junto à comunidade? Foi um diálogo? Foi um discurso? Foi uma apresentação? Uma palestra? Enfim. Quais demandas foram levantadas e destas, quais atendidas e quais pendentes? Esses itens aqui para a gente são extremamente importantes, porque a gente parte do princípio que a gente não pode deixar a comunidade sem uma resposta, nem que seja parcial. A gente não deu conta de terminar esse semestre, a gente vai voltar semestre que vem para dar continuidade e terminar aquilo que a gente prometeu. Ok. Mas ao mesmo tempo que a gente atende uma demanda de uma comunidade, a gente identifica possíveis demandas naquela comunidade, é possível que a comunidade apresente para a gente demandas que a gente não consiga atender. Não é do escopo daquela disciplina, não é do escopo daquele curso, mas a gente identificou aquela demanda na comunidade. Então seria interessante trazer quais são essas demandas pendentes, que por algum motivo elas não são atendidas, para que a gente possa talvez distribuir isso, ou chamar um outro curso, chamar uma outra disciplina, chamar um outro professor, que possa dar conta e complementar essas nossas ações de curricularização, no intuito de atender aquela comunidade da melhor maneira possível. Então, isso aqui a gente ainda está no descritivo, né? A gente ainda não determinou o formato dessa ferramenta ainda para coleta. Depois os resultados, né? Como apresentar os resultados e como apresentar o feedback. Essa já é uma ferramenta que a Letícia e a professora Letícia da Extensão e a professora Jane Floriano da Avaliação Institucional já estão desenvolvendo junto à avaliação institucional.
Então, o aluno vai poder preencher a avaliação dele, né, como ele se sentiu na disciplina, como ele se autoavalia, como foi o desempenho dele, ele vai conseguir fazer isso via avaliação institucional. Então, isso vai ser um trabalho a menos para os professores compilar isso. Porque, como eu falei lá no começo, né, a extensão tem por objetivo transformar o aluno. E a gente tem que medir, de alguma maneira, como esse aluno foi impactado por essa experiência, como ele foi transformado, o que ele aprendeu, o que ele sentiu, como ele viveu essa experiência de comunidade. E isso tem que vir dele, ele precisa relatar isso de alguma maneira. Tem vários instrumentos que poderiam ser usados, mas todos eles trariam, né, muito trabalho de análise e correção por parte dos professores. E a gente entendeu que nesse momento de implementação, talvez uma ferramenta mais simples, como um questionário, que ele possa graduar o seu nível de entendimento, de transformação, de satisfação, fosse mais fácil nesse momento para a gente ter esse registro. Mas a gente precisa também registrar como vocês enxergaram esse processo, quais foram as dificuldades, de que maneira a gente poderia estar ajudando, e como a comunidade enxergou esse processo. Se eles entenderam, se eles aceitaram, se eles estão satisfeitos com a nossa intervenção, porque a gente não pode fechar portas, né? A gente não pode ir para uma comunidade, fazer as coisas de qualquer jeito, dar um feedback qualquer e, ok, cumprir meu objetivo pedagógico. A comunidade acabou sendo deixada de lado, e a ideia não pode ser essa, né? A gente tem que atender a comunidade, não é usar a comunidade, não é turismo pedagógico, né? A gente precisa ter um comprometimento. Então, essa parte ainda está sendo desenvolvida. Isso vai chegar para vocês, para os professores que vão trabalhar com as disciplinas, na busca de sugestões, para que vocês possam opinar sobre esse documento, participar na construção, auxiliar dando ideias de como essas variáveis poderiam ser avaliadas, se tem algum instrumento que vocês sugerem. Então, isso vai chegar para vocês, nos ajudar também nessa construção. Acho que dos documentos que eu tinha para mostrar, falei, eu falo muito rápido, empolgo na falada, mas fico à disposição para a gente conversar ali, tirar as dúvidas, ou caso alguns de vocês que estão presentes aqui queiram fazer uma prática agora virtual de construir com a gente isso aqui, eu posso ir ajudando vocês, a gente vai digitando aqui, construindo a proposta da disciplina de vocês ao vivo aqui, se vocês tiverem interesse também. Muito bom, professor Luiz, obrigado. Eu vou reforçando alguns pontos, enquanto também acho que algumas dúvidas podem subir. Quem tiver fiquem super à vontade em abrir o microfone, reforçar alguns pontos e também deixá-los muito seguros também que esse processo, né, está muito bem amparado pela Pró-Reitoria de Ensino e pela Pró-Reitoria de Extensão aqui na equipe que está presente aqui hoje, mas não é só essa equipe que trabalha, né, vai auxiliar na curricularização da extensão. Uma informação legal que a gente já tem que repassar, então não sei se temos aqui hoje, né, professores, como eu falei, ou coordenadores de curso que já têm, né, em sua matriz agora, ou regular, ou através do percurso formativo, os componentes de vivências de extensão que trabalham com a curricularização da extensão nesse semestre, né, ao todo nós temos 7 componentes, entre Joinville e São Bento do Sul, mas isso não quer dizer que são só 7 cursos, nós temos cursos que trabalham também de maneira integrada, né, no componente de núcleo comum. Então, o nosso primeiro passo, o primeiro movimento, né, já começou, na verdade, com o workshop no ano passado, né, professor Luísa, também na formação, na semana do Nintegra desse ano. Hoje estamos aqui presentes novamente, mas nós já temos todos esses cursos e coordenadores mapeados, então nós vamos fazer um atendimento quase que personalizado, a princípio desses 7 cursos que estão, né, com esse componente já acontecendo nesse primeiro semestre. Logo após desse atendimento, nós já vamos começar o atendimento para os cursos que vão ter no segundo semestre. Quando a gente fala esse atendimento, ele é um atendimento só um pouquinho mais personalizado, tá? Para que a gente consiga trabalhar com as questões práticas e particulares de cada componente. Mas não se furtem e nos procurarem em qualquer momento, por favor, né, para tirar alguma dúvida
ou sobre o que está acontecendo agora, se a gente demorar um pouquinho para conversar com vocês, ou o que vai acontecer no segundo semestre também, tá? Então, por favor, acho que esse princípio é legal da gente reforçar, né, Luiz? E para esses componentes que estão acontecendo agora, no primeiro semestre, 2021/1, esses componentes, tá? Eles têm mais 15 dias para entregar o PEA, ok? Então, vocês não precisam entregar o PEA. Alguns cursos mandaram hoje, amanhã, né? Porque contabilizam 30 dias, e aí fevereiro tem até 28, né? Aí março passou 31, mas entre 31 e 1º eu recebi dos cursos que eu trabalho informações ou 31 ou 1º. Então, esses componentes já receberam e-mail da Pró-Reitoria, os coordenadores, tá? Se não receberam, eu vou receber em breve. Da Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Ensino, autorizando, tá? Para que esses componentes possam inserir esses PEAs com 15 dias de atraso, tá? No e-mail tem lá a data certinha, então, novamente, se vocês não receberam, o coordenador vai avisar isso já para vocês, tá? O que nós queremos dizer com isso? Bem, professor Raro, Luiz, Marina, eu já fiz, né, o meu PEA, mas agora você me mostrou uma outra possibilidade, enfim, estou com algumas dúvidas também, quero conversar com vocês antes de finalizar, então, tá, os coordenadores, vocês podem abrir, editar e reenviar esse PEA de vocês, sem problema nenhum, ou podem começar um novo PEA, ou podem editar o que estavam fazendo, que isso não tem nenhum impacto, está autorizado pela PROEM, pela PROEX, tá? Por quê? Levando em consideração todos esses registros que nós mostramos agora para vocês, né? Também levando em consideração, obrigado, professora Marinês, também levando em consideração as relações, né, de não repetir, né, o professor Luiz bem falou, poxa, mas eu já preenchi o PEA, depois eu vou ter esse formulário, eu tenho o formulário de autoavaliação, então o que nós estamos tentando fazer é deixar essa interação mais fluida possível, né, como a gente fala, para que todo esse registro, ele realmente nos ajude a construir relatórios semestrais, porque essa é um objetivo aqui também da equipe, porque isso é muito importante, não só para publicização do que estamos fazendo na instituição, porque isso sim é um ponto muito bacana de ser trabalhado, explorado, mas também para trabalhar também com o diálogo e comunicação interna e com a comunidade, né? Então, acho que a gente tem missões aí, objetivos também super relacionados com o desenvolvimento desse documento. Então, como esse registro, novamente, ele é muito importante, ok? A gente não quer deixar esse processo maçante, não vamos deixar, isso vocês podem ter certeza, nós não vamos deixar, mas a gente tem que entender que o registro é muito importante e quem trabalha já com extensão, como eu falei, nos projetos, programas, ou também trabalha dentro já da sua disciplina, sabe que esse registro é muito importante, né, para uma comissão de avaliação posterior, né, para que isso fique também muito evidente para o aluno, para que ele entenda o seu papel dentro da questão do protagonismo, né, que a extensão promove, esse feedback que o professor Luiz falou é muito importante também, então, para que as coisas rodem de uma maneira muito fluida, tá? E, novamente, né, levando em consideração o ponto forte que nós temos na nossa universidade, que é a extensão, né? Esse é um ponto muito, muito, muito forte, e por isso que a gente tem que tratar além de como ponto de inovação que eu falei, mas como um carinho, porque é o DNA da nossa instituição, né? E quem trabalha com a comunidade aqui, ou em projetos de extensão, sabe o impacto que a gente tem gerado diretamente na vida dessas pessoas ou na vida dessa comunidade, em uma questão específica e tudo mais. Professora Marina, por favor. Bom, só pegando esse gancho, Raro, da importância do registro, né, para depois, posterior aproveitamento desses dados, tanto para evidenciar resultados, quanto para uma eventual avaliação, eu vou tocar num ponto bem óbvio, né? É o momento de reforçar alguns pontos. Esse é um ponto bem óbvio. Gente, procurem usar a expressão curricularização da extensão no PEA, que aí facilita bastante para a gente encontrar onde que está essa ação de curricularização, tá? Então, usar essa expressão e, se possível, outras expressões que vocês ouviram bastante hoje, como protagonismo do aluno, inovação curricular, entre outras, né? Deixar isso evidente para que a gente possa identificar facilmente nos PEAs, para que isso fique bem fácil de coletar e de exibir, tá? Só reforçando o óbvio. Não, perfeito, professora. Acho que isso é muito importante porque a gente está no início do processo de implementação. Então, a gente precisa fazer com que isso faça parte da nossa rotina diária e do nosso vocabulário mesmo, né?
relacionado a isso. Um outro ponto também, galera, para reforçar. Professor Haro, Luiz, Marina, enfim, estou com dúvida se realmente esse projeto que eu tenho, ou essa captação, ou esse diagnóstico que eu tenho com a comunidade, ou que eu tenho de alguma outra relação, faz parte ou se encaixa dentro da curricularização da extensão. Nos procurem, tá? Nos procurem que a gente vai... alguns professores já têm nos procurado, alguns coordenadores, olha, a gente quer trabalhar desse jeito aí, então qual que é o papel? Olha as definições, né? Isso tudo que o professor Luiz trouxe antes, né, como definição de extensão universitária e depois de curricularização da extensão. Então, nós estamos aqui para isso. Por quê? Nesse momento, esse atendimento, ele é muito específico, né? Porque a demanda de naturologia vai ser diferente da demanda de odontologia, que vai ser diferente da demanda do design, ou nós podemos correlacionar demandas também, como o professor Luiz ali mostrou nesse formulário. A nossa ideia é que o professor também, se ele diagnosticar uma outra situação, ele possa trazer essa situação e deixar registrado e, possivelmente, não agora, mas num futuro não tão distante, a gente tenha, né, professor Luiz, um banco de dados de demandas que possam vir a ser realizadas ou parcerias com outras instituições e assim por diante, né? A gente só vai crescer nesse sentido, né, de trabalhar de maneira ainda mais efetiva a extensão universitária dessa maneira, beleza? Então, não quero que nossa fala aqui ela soe com uma questão, né, documentação, registro, é chato. Não, nós estamos querendo trabalhar com documentos e registros muito fluidos, tá? E estamos num processo para alinhar isso muito bem. Num primeiro momento não será via sistema, será pelo atendimento da equipe, mas em breve nós teremos isso também já condicionado dentro do nosso AVA, tá? Em breve nós teremos. Acredito que, sendo muito sincero com vocês, nos 2 primeiros semestres nós ainda não teremos essa integração com o nosso AVA, mas, né, muito em breve, a partir talvez do ano que vem, a gente já tem essa integração que vai ajudar muito mais todo mundo, até na geração desses relatórios que nós queremos trabalhar. Eu falo nós, ProEm, ProEx, né? E isso é muito bacana de reforçar. Então, por favor, estou com dúvida. Professor, será que isso é extensão? Como é que se encaixa? Ontem atendemos demandas de São Bento do Sul, já que estão se relacionando, Joinville também em alguns momentos. Então, não deixem de nos procurar, ou eu, ou o professor Luiz, ou a professora Marina. A professora Letícia não está aqui hoje, mas também pode auxiliar, tá? A questão da curricularização, eu e o professor Luiz, via ProEx e ProEm, estamos trabalhando de maneira mais efetiva. Então, por favor, novamente, tá? Mandem um e-mail, ou para o CIP, se não lembrar, a gente encaminha daqui, ou para a extensão, encaminha de lá também. Importante é reforçar também que a gente está trabalhando de uma maneira muito integrada, novamente, tendo em vista que esse é um grande ponto de inovação curricular pedagógica e que ele rompe a barreira do novo modelo de ensino. Isso também é muito bacana de mencionar. Independente do rumo que o ensino for seguir, e diante do cenário que nós, né, estamos vivendo, ele vai continuar sendo um grande ponto de inovação curricular pedagógica. Basta ver como conseguimos, diante de todos os limites, né, professor Luiz, diversos limites, trabalhar com extensão ano passado, né? Nós tivemos muitos limites, restrições, enfim, tivemos programas que se desenvolveram de um jeito, mas depois foram para um outro lado, mas nós conseguimos trabalhar. Então, independente do cenário que a gente vai vivenciar nos próximos anos, continua, sim, sendo o nosso grande ponto de inovação. Gente, professor Luiz, professora Marina, não sei se vocês querem fazer aí mais uma fala, encerrando. Professores, se vocês tiverem dúvidas, podem subir no chat, quem não subiu. Se ninguém subiu, eu vou ficar muito feliz, quer dizer que, olha, o professor Luiz, ele realmente tem uma lábia muito grande, ele consegue vender muito bem o peixe dele, né? Mas foi bacana quando ele apresentou o case para trazer, porque é muito interessante a gente ver na prática, né? Independente da área, né, que está inserido, a área da saúde ou uma outra área, e quando a gente viu o case dele, achou muito bacana, até muito pela questão da estrutura e como é fácil a gente replicar a estrutura no registro do PEA, por exemplo, né? Então ficou muito evidente, né, dentro da estrutura que o professor Luiz apresentou, que é dele, né, é particular ali, não é um modelo formal, né, professor? Claro que quem quiser utilizar o mesmo modelo dele vai estar seguindo um bom caminho.
mas é legal como a gente consegue registrar facilmente no PEA. Não é difícil, né? E o PEA, ele não vai engessar, né? O PEA, ele não é feito para engessar, a professora Brígida bem falou. Ele é um documento muito importante para nós, professores, mas ali, quando o professor Luiz traz para o PEA, a gente consegue ver que não fica engessado, não fica um modelo ali, não, poxa, de repente eu estou numa outra relação com a comunidade, surgiu um ajuste na demanda, né? Não, ele consegue seguir, porque lá no final a gente vai tendo um formulário de registro de autoavaliação. Desculpa, né? Fancei um monte, mas vai lá. Gente, só queria reforçar a disponibilidade nossa de estar junto com vocês para desenvolver isso. Eu estou mais próximo ali com a professora Raíssa da naturologia, desenhando a ação da disciplina dela também, e assim estamos disponíveis para todos vocês. Fiquem à vontade de nos contatar e nos chamar quando vocês precisarem. Pessoal, agradeço também a presença de todos. Foram cerca de 30 professores hoje envolvidos com esse workshop. Isso nos deixa bem felizes. E reforçando as palavras do professor Haro, do professor Luiz, estamos todos trabalhando juntos e preparados para recebê-los. Aliás, vamos receber todas as dúvidas e ideias com muita alegria. Obrigada, professores. Então, também agradeço pela fala, né? Professor Luiz, muito claro na forma como ele organizou, né, o case dele, parabéns, né? Já anotei tudo aqui, porque eu achei muito interessante essa organização para que a gente possa seguir, né? Penso que muitos de nós já temos nas nossas ações, né, dentro das nossas disciplinas, mas que o que nos falta é agora parar e sentar e organizar isso, né? E então, né, agradeço a participação de vocês aqui, né, trazendo um pouquinho da experiência que já está sendo colocada dentro da Univille, né, e que a gente possa, então, vocês vão receber acredito, muito professor para, né, que a gente possa, então, trabalhar juntos e organizar isso da melhor forma possível também, tá bem? Muito obrigada, tá? Para aqueles que vão para a aula daqui a pouco, uma boa noite, uma boa aula, né? E semana que vem a gente se encontra de novo aqui às 17 horas. Ok? Valeu, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, boa aula para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Feliz Páscoa. Obrigada, Luiz. Obrigado, Feliz gente. Páscoa para todos. Parabéns, tá? Igualmente. Feliz Páscoa, pessoal. Um bom feriado aí. Até mais. Feliz Páscoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz Páscoa.